Olá, como é que vocês estão? Um domingo abençoado, foi tudo certinho com vocês? Para a glória de Deus? Espero que sim. E agora, nesse culto online, nessa nossa reunião online, eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida. Nós estamos aqui nos encontrando e o Senhor cuidou de você, cuidou de nós. Seja muito bem-vindo neste momento, nesse encontro de família. E hoje, para nós, o Templo Moriá é comemorado o Domingo da Família, o último domingo do mês, o domingo onde que nós abençoamos aqueles que nós amamos. E que bacana hoje, né, a gente poder fazer isso, mesmo que não seja de uma forma presencial e que tem trazido incômodo. Eu sei que tem trazido incômodo para você também. Se tem trazido a nós, quanto a você, eu tenho certeza que também. A gente com muita vontade de se reunir no templo, de se olhar, de se ver. Mas até esse tempo de isolamento e de saudade é proposto para Deus, para a gente valorizar as pequenas coisas. Às vezes a gente esquece disso, né? Então, prepara aí a Bíblia, nós vamos ver a Bíblia. Chama aí aquele que está perto de você, da sua família, convida ele para ouvir a palavra agora de forma objetiva, simples, sem complicações, porque o nosso Deus não é complicado. E prepare o seu copo com água. Mesmo hoje, domingo, nós vamos também fazer a consagração dessa água para que nós possamos beber junto com a nossa família durante a semana, cozinhar com ela talvez, e abençoando aí hoje, né, o primeiro dia da semana, para que todos os outros sejam abençoados também. Hoje eu tive um dia agitado, assim, de alma atribulada, com saudade das pessoas que eu amo, com saudade de todo mundo. Mas Deus é bom o tempo todo, não é? Vamos orar então pela nossa família, por aqueles que nós amamos? Deus, em nome de Jesus Cristo, Tu és bom, o tempo todo Tu és bom. Te amamos, Senhor, te amamos. E sabemos em quem nós temos crido. Sabemos, ó Deus, que o Senhor nos chamou para a arca, que o Senhor nos chamou para relacionamento, o Senhor nos chamou para nos lixar, para nos lapidar, para nos preparar. E agora, Deus, unida numa só fé com todos aqueles que me ouvem agora, nós te agradecemos pelos nossos entes queridos, por aqueles que estão perto e por aqueles que estão longe. Nós te agradecemos, ó Pai, porque ainda temos a oportunidade de nos comunicar, seja, Senhor, pelas redes sociais, pelo telefone. Nós temos ainda a capacidade de nos comunicar, mesmo que estejam em outro país, estejam muito mais longe do que uma rua, ou um bairro, ou uma cidade, mas o Senhor faz com que a gente possa sentir essa presença, essa saudade que sentimos das pessoas que amamos, tem nos feito valorizar os momentos que o Senhor tem nos permitido viver. Eu te peço, Pai, agora, adentra com o teu poder, com a sua misericórdia, no lar de cada um que me ouve. Entra nos nossos lares agora, Pai. Nós não podemos, ó Pai, usar a forma do toque, né? Nós não podemos, Deus. Estamos privados disso, mas por um bom motivo. Mas o Senhor não. O Senhor pode nos abraçar, o Senhor pode nos afagar, o Senhor pode nos tocar. E eu te peço, Pai, cada ente querido, cada pessoa dessa família que nos ouve, cada pessoa da minha família, eu te peço, Deus, toca neles, que eles sintam acalento, que eles sintam refrigério, que eles sintam a bondade do Senhor, o calor e este amor, ó Pai, que é assim inexplicável, que é um amor incondicional, que é um amor incomparável, que é um amor imensurável. E para a glória de Deus, é este amor que tem nos sustentado, é esse amor que tem nos mantido nesse tempo de clausura, nesse tempo de isolamento, nesse tempo de certa forma prisão. Mas eu me lembro de apóstolo Paulo, Senhor, quando eu estou aqui orando ao Senhor, mesmo em prisões, ele te adorava, te bendizia, te exaltava e não negava a fé. Ele não arredava pé de saber que até ali, em cadeias, o Senhor queria usá-lo. Então aqui, Pai, neste isolamento social, nessas incertezas, porque às vezes ouvimos uma coisa, depois ouvimos outra, nesse tempo de incerteza,
que a nossa única certeza seja que o Senhor está conosco, o Senhor não arreda pé, o Senhor não solta das nossas mãos. Obrigado, Deus, por tudo isso. Obrigado, Pai, pela família que o Senhor deu a cada um que está me ouvindo agora. Obrigado pelos nossos lares. Obrigado por essa arca que se chama lar. Que o Senhor vá de encontro agora. Leve da alegria do Senhor, que excede todo o entendimento para todos eles. Nós começamos agora este culto online, esta reunião de adoração, este culto de celebração ao Senhor, para declarar que o Senhor é bom. Nós sabemos em quem temos crido. A nossa esperança está em Ti. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa-nos, ó Pai. Enxuga as nossas lágrimas, ó Pai, no nome de Jesus. Tira, Senhor, o pranto da nossa alma e coloca riso, Senhor, em nossos lábios. Tira, Senhor, a angústia e a ansiedade dessas famílias que estão em períodos de instabilidade, mas com certeza se aproximando mais, aprendendo mais, amando mais. Glorificado seja o teu nome, porque as tuas potentes mãos estão passando agora no coração de cada um, da igreja, dos irmãos, daqueles que talvez não saibam de que tipo de família eu estou falando, não somente uma família sanguínea, mas uma família espiritual, a família da fé, que esses também sejam tocados, porque o amor que nos une é de um Pai supremo, é de um Pai que faz questão de que essa família, a família esteja unida. E ainda que seja assim, com tecnologia, nós estamos unidos. Não há nada que possa nos separar do amor desse Pai. Então, se nós temos esse exemplo do nosso Pai Todo-Poderoso, faça com que isso se cumpra aí na sua família. Que nada, nem as divergências, nada disso possa te afastar um do outro, possa trazer o desrespeito um do outro. Eu abençoo a sua casa. Eu abençoo seus filhos, eu abençoo seus entes queridos, no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Como ministra do Evangelho, eu declaro aqui e agora que hoje é o primeiro dia da semana e de uma semana totalmente abençoada. Uma semana onde que o seu medo vai ser extirpado. Uma semana onde veremos e ouviremos boas notícias. Uma semana para apaziguar. Uma semana para se santificar. Uma semana para amar. Uma semana para profetizar. Eu abençoo a sua casa, no nome de Jesus Cristo, com toda sorte de bênçãos. Amém? Já preparou seu copo com água aí? Ah, gente, como é bom ter a oportunidade de falar do amor de Deus, de fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Essa semana, onde a gente ouviu falas, onde a gente assistiu outras falas, eu vi tantas coisas e eu comecei a observar isso. Ontem no meu devocional falava sobre isso com Deus e eu comecei a observar isso, sabe, gente? Tantas coisas e assim, parece que as pessoas não se respeitam mais, o que o outro pensa não tem mais valor. Eu fiquei muito decepcionada com tantas coisas que eu via como um comentário, e eu digo um comentário infeliz em cima de postagem de outras pessoas. Cada um tem o direito de pensar o que quiser pensar. Cada um tem o direito de ter a sua opinião. Isso não significa que nós vamos concordar com ela, mas respeitar, nós devemos respeitar. E eu falando isso com Deus, as pessoas colocam palavras que vêm como armas, como flechas nocivas e às vezes causam dano irreparáveis. Que tristeza! Um tempo onde a gente podia usar para amadurecimento, a gente está usando para desmerecer a opinião do outro. E aí veio à minha mente coisas que eu aprendi, sabe? Isso tem a ver com senso comum. Eu quero falar um pouquinho sobre senso comum. O que é o senso comum? Aí eu vou contar para vocês histórias, né? O senso comum é aquilo que você traz como uma bagagem da sua história, das suas experiências, das suas vivências, aquilo que você aprendeu lá com seus pais, com seus avós. Eu lembrei um pouco, sabe, da minha avó, minha vovozinha, Maria José.
Ela falava muito, muitos netos, a casa muito cheia, muitos filhos, as noras, os genros, sempre ficava a casa muito cheia. E eu lembrei que quando a gente tinha as nossas divergências de opiniões, quando começava discussões por algum motivo, seja ele qual fosse, ela se ajeitava, né, com aquela robustez dela, e ela falava forte assim: olha, eu não quero saber de pendenga aqui, eu não quero saber de confusão aqui. E ela pegava uma colher de pau e ela falava, esbravejava, e a gente ficava tranquilo. De repente a paz ia ali se adentrando e a gente começava a se comunicar com equilíbrio. Eu lembrei dela, porque ela era uma apaziguadora. Lembrei do meu avô, Geraldo, marido dela. Quando começava a confusão, o que ele fazia? Ele saía para debaixo de um pé de manga, com o chapéuzinho dele, sentava numa pedra, começava a mexer ali, na palha. E eu tenho até uma marca, uma cicatriz no meu joelho direito, das minhas peraltices perto dele. Um homem sábio, deixava a tempestade passar para depois entrar dentro de casa. Isso é senso comum, vem com as suas histórias. E eu quero ler com você algo que está na palavra de Deus, que veio como um turbilhão para mim, nesse tempo que a gente está vivendo. Num tempo em que a gente precisa entender o que Deus está pedindo para a gente. Tem muitos que ainda não entenderam, mas eu quero ler com você, quero te chamar para ler comigo. Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 14, está escrito assim: procurem ter paz com todos e esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E aí, nesse tempo de tantas possibilidades, né, tecnológicas, a gente posta, reposta, e a gente fala, e a gente esbraveja, e a gente libera palavras, e a gente tende a julgar e a condenar o outro pela fala dele. Eu quero te perguntar, qual tem sido o seu discurso? Qual tem sido a sua fala? A sua fala tem trazido paz? A sua paz tem sido apaziguadora? A sua paz tem sido de santificação? Porque a palavra ali nos diz que a gente tem que tomar cuidado para que ninguém perca a graça de Deus e cresça como uma planta venenosa e prejudique os outros. Qual tem sido o nosso discurso? E depois de falar com você sobre senso crítico, sobre senso comum, eu quero trazer também, não sou nenhuma expert no assunto, mas eu quero, de uma forma muito simples, como eu falei do senso comum, eu quero também falar do senso crítico. A gente precisa ter a habilidade de fazer análise, de agir com mais raciocínio, com equilíbrio, sabe? O senso crítico é a habilidade de fazer essas análises respeitosamente, de tentar entender o que o outro está tentando dizer com a fala dele. A minha verdade não é a verdade absoluta. As experiências que eu tenho, as minhas vivências, não são a verdade absoluta. São apenas um caminho que eu escolhi. Foi o caminho que eu escolhi, com o meu senso comum, com a minha aprendizagem. E o caminho que eu escolhi não significa que ele é perfeito. É apenas o caminho que eu escolhi. E por que não ver outras possibilidades? Por que não ser equilibrado e analisar as falas que tenho visto do outro, o que o outro tem colocado como a verdade dele? Por que não andar em equilíbrio? Isso é uma habilidade que o Senhor tem dado para que a gente possa não ser injusto, para que a gente não seja uma pessoa ditadora e nem uma pessoa soberba e orgulhosa, achando que a gente tem razão em tudo. Este é o domingo da família. Passa essa lição. Mostra para os seus filhos o que você aprendeu. Eu aprendi com os meus avós.
Aprendi com minha mãe, que é observadora, primeiro prestava muita atenção. Aprendi com meu pai, que nunca quis guerra, ele preferia se calar do que arrumar uma confusão, igual o seu pai dele. A gente aprende com todo mundo e disso a gente tira experiências para nós. E os outros, o que viveram? Qual foi a experiência deles? Por que eles falam assim? Vamos entrar em consenso, em equilíbrio, porque da maneira que o Senhor faz com que as nossas histórias sejam escritas individualmente, da maneira que Ele fala comigo e com você individualmente, Ele faz com que tudo isso seja favorável para o coletivo. Eu vou repetir umas coisas que eu já disse aqui algumas vezes. Não tem a ver com o que eu penso, não tem a ver com o que você pensa. Tem a ver com o que Deus pensa. E eu posso te garantir que essa palavra é a verdade. Muito maior são os pensamentos de Deus a nosso respeito. E ainda assim, sendo maior, sendo o onisciente, sendo aquele que sabe todas as coisas, que tem todo o conhecimento, Ele não deixa de usar o senso analítico e crítico para conosco. Você já pensou se todas as vezes que alguém fosse reclamar com Deus de como você é, das coisas que você faz, das coisas que você fala, se fosse reclamar com Deus, qual seria a atitude dele a tomar? Assim como você pensa, Deus devia fazer isso com essa pessoa. Não é assim. Deus usa, Ele ouve e depois Ele disciplina. Ainda assim Ele não condena. Ele dá oportunidade de aprendizado. Ele dá a oportunidade de você fazer análises para que as suas escolhas possam favorecer não somente a você e aqueles que estão ao seu redor, mas uma coletividade que você talvez nem conheça. Em tempos de crise, a gente precisa entender que nós precisamos ser comprometidos, que nós precisamos ter responsabilidade, que nós precisamos ter intencionalidade, que nós precisamos ter solidariedade e que nós precisamos ter empatia. Na crise, a gente aprende o respeito. Na crise, a gente aprende a crescer e a ver tudo com outros olhos. Aquilo que para nós parecia que não ia mais florir, o Senhor nos chama e Ele diz: você vai florescer onde eu te plantei. Você está plantado aí dentro da sua casa agora. Tem uma terra boa. Este lugar é uma terra boa. Você está cercado de pessoas onde você vai poder fazer florescer, liberar o bom perfume de Cristo, fazer com que eles se alimentem do fruto da árvore que você se tornará. Provérbios capítulo 15, tem várias dicas para que nós possamos viver bem. Tem várias dicas que eu tenho para mim como um senso crítico, um senso analítico. Provérbios 15 fala no verso 1, fala que a palavra branda, ela apazigua, ela traz calma, ela afasta a ira, mas a palavra dura, a palavra muito pesada, ela suscita a ira. Provérbios diz que quem tem uma língua benigna, ela traz uma paz, ela é a árvore da vida. A língua que fala coisas boas, mas a língua que fala maldades, que traz perversidades, ela abate o espírito. Sabe o que está dizendo? Traz depressão, traz tristeza. Depois você pega Provérbios capítulo 15 e vai lendo. São várias dicas para você ter paz com todos e levar a santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Em tempos de crise, para que a gente tenha paz com todos, é preciso tudo isso que eu te disse aqui. A gente precisa fazer análises internas. A gente precisa reconhecer que não somos detentores da verdade absoluta. Seja filho de Deus, seja aquele que promove a verdade. Jesus é a verdade, promova a verdade. E aí você vai ter paz. Porque onde tem verdade, não tem problemas. Não olha para os outros com ira, porque eles pensam também
que o discurso deles é a verdade. Estamos todos nós na mesma arca, estamos todos nós no mesmo barco. Eu estou dizendo para você que se a gente desejar que o barco afunde, vai afundar todo mundo. Presta atenção no que você fala. Presta atenção no que você lê. A Bíblia nos chama profetas de boas novas. O Senhor nos chamou para levarmos as boas novas, as boas notícias. Levarmos a possibilidade de uma vida dedicada ao Senhor. Isso é santificação. Como é que eu posso ter uma vida dedicada a Deus? Eu pergunto para você, pensa aí. Como que eu posso ter uma vida dedicada a Deus se eu sou juiz do outro, se eu rejeito as ideias do outro, se eu não respeito o que o outro pensa? Está errado. Está errado. Eu já ouvi uma fala e eu gosto muito dessa fala, que diz que o Senhor acima de tudo, acima de todos. E o Brasil para todos. Brasil acima de tudo e o Senhor acima de todos. Isso é para geral. Não é um pensamento que vai causar dano para ninguém. Por que rejeitar esse pensamento? Se ele está dizendo que o Senhor, quando está na nação, a nação será bem sucedida. Está escrito na palavra. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se tem alguém que deseja isso, eu preciso respeitar. Eu preciso entender que isso vai ter benefício para mim. Eu preciso saber que para levar paz com todos e uma vida dedicada a Deus, eu preciso, no mínimo, analisar o que tem sido o que eu tenho falado. É equilíbrio, é crescimento, é valorização. Traz atordoamento, traz pensamentos negativos. Mas eu quero te chamar agora para, junto comigo, mandar o pensamento negativo para fora. Mandar para longe de você uma visão pessimista. Porque pessimista, como diz Augusto Cury, ele não precisa de muito trabalho, não. Ele só não acredita. Mas o otimista, ele tem que se levantar. Ele tem que se posicionar. Ele tem que liberar palavras. Ele tem que chamar. Ele tem que atrair para as possibilidades ilimitadas que o Senhor nos concede quando nós estamos vivendo na crise. Pensa nisso. Pessimista é preguiçoso. O otimista vai ter trabalho, mesmo dentro de casa, mesmo estando aí, em isolamento social. O trabalho é grande, porque você tem que anunciar, custe o que custar, as possibilidades que Deus está dando para o povo dele. Ele está chegando para poder arrumar tudo direitinho, colocar tudo no lugar. Mas ele só virá quando a gente entender que este tempo de isolamento não foi para o mundo parar. Foi porque ele precisava falar com a gente. Foi porque ele precisava olhar olho no olho. Ele precisava nos parar, porque senão a gente não pararia para ouvi-lo. Seria aqueles cultos rapidinho, onde você ligava até o seu celular na hora da pregação, ficava mandando mensagem, olhava para o outro, coçava a cabeça. Seu corpo podia até estar lá, mas o espírito não. Mas agora, neste momento que nós vivemos, não tem como fugir deste encontro com Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, porque senão você não terá o encontro com Deus. Você vai ficar ouvindo aí, tão certo, né? Como vive o Senhor. É isso que Ele está fazendo com a gente. Vários pregadores, vários ministradores, padres, vários palestrantes usando esta linguagem. Tenha paz. E nesse tempo de isolamento, se aproxime. Parece alguma coisa ilógica, mas no tempo de isolamento, se aproxime. Se aproxime das possibilidades que Deus está te dando. Se aproxime da palavra. Se aproxime de Deus através de oração, através de louvores, através de olhar para o outro e ver Deus. Lembra quando o pastor Kleber falava isso, a gente na igreja, agora eu vou compartilhar isso tudo com muitas pessoas que estão me vendo. Mas quem é do Templo Moriá, lembra que o pastor Kleber falava assim: você quer ver Deus? Olha para o seu lado direito, olha para o seu lado esquerdo. Ame-se e ame o próximo como você ama você.
Se você não enxergar o outro, significa que você não está se enxergando também. Olha no espelho, fala com você, se corrija, chame a sua atenção, limpe os teus olhos, ouça, dá uma limpada no seu ouvido também, prepara para ouvir Deus te falar, porque nessa semana vai ser um bate-papo muito gostoso. Ele vai falar muito com você, vai falar muito comigo, que é uma semana onde que nós vamos ouvir muitas más notícias, mas eu estou convicta que a boa notícia do Senhor virá. Então se prepara para nesse turbilhão de notícias você ter o senso crítico. Analise, tenha sensibilidade, veja além do que os teus olhos físicos podem ver. Vá mais à frente, vá mais além. Ouça a voz que vem de dentro de você. E isso com senso analítico, com senso crítico. Salomão fez análises e conseguiu resolver naquela crise muitas coisas que o povo estava passando ali. Quer dizer para você que isso é para todos nós. Não é o bacharel em alguma coisa que está isolado disso, não é aquele que é analfabeto, não. O Senhor está nos olhando de uma única forma. Estamos todos numa só linha. Não adianta você querer estar acima, não adianta você querer, sabe? Nós estamos no nível da visão de Deus, todos nós, porque Ele está fazendo um alinhamento com a humanidade. Aqui, lá no Oriente, lá na Austrália, lá na Ásia, Ele está fazendo um alinhamento. Tenha sensibilidade. Não esqueça do que foi essa palavra para nós. Segui a paz com todos e tenha uma vida, se esforce para ter uma vida dedicada ao Senhor, ou seja, santificação. Só assim a gente vai poder ter esse encontro com Ele. E Ele está aguardando ansiosamente para que esse encontro aconteça conosco. Eu quero, mais uma vez, orar com você. Deus, eu oro para que o Senhor traga paz na alma. Paz na alma. Que esta pessoa seja fortalecida na força do seu poder. Assim, eu oro para todos que me ouvem agora, Pai. E te peço, dê uma semana de paz. Dê uma semana de bons relacionamentos. Conceda uma semana de alegria, mesmo nesse tempo onde a gente sabe que a tristeza vem. Mas a sua palavra nos garante que diante do Senhor a tristeza tem que saltar de alegria. É por isso que eu oro pedindo que o Senhor vá sempre adiante de nós. Que tudo veja ao Senhor antes de nos ver. É assim que eu oro. No nome de Jesus. Amém e amém. Querido, vamos agora orar pela nossa água, o remédio de Deus. Isso é fruto de fé. Fruto de fé. Quero dar um testemunho para você. A minha pressão estava muito alterada. Talvez por ansiedade, né? Não sei. Às vezes ela fica alta, mas ela estava alta. E o remédio que eu estava tomando não estava adiantando nada. E eu estava sentindo uma pressão muito forte. E na sexta-feira, quando eu tomei o remédio de Deus, eu falei, Deus, eu estou tomando o seu remédio. Aquilo que o remédio não está fazendo, potencializa através dessa água que eu vou beber, para que a minha pressão se normalize. Amanheceu, eu verifiquei a minha pressão e eu quero te dizer que a minha pressão está normal. Esse é o Deus que nós servimos. Então creia que Ele pode e Ele quer fazer tudo aquilo que você tem pedido em nome de Jesus. Eu apresento agora essa água no nome de Jesus. Pai, nós oramos, te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Consagramos essa água, o remédio de Deus, ao Senhor, para que o poder sobrenatural do Senhor venha e nos agracie com a cura em todas as áreas, no nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço, Pai. Amém e amém. Beba com a sua família. No nome de Jesus. Quero que você coloque as suas mãos em posição de receber aí agora. Deus quer nos presentear. E eu quero orar
pelas suas mãos agora. Deus, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a mão deste que me ouve, as mãos. E a sua palavra nos diz que quando nós cremos, ó Pai, onde a nossa mão tocar, ó Pai, vai prosperar. Então, que no nome de Jesus Cristo, aquele que está preocupado com os alimentos, com o que ela tem de recursos financeiros para estar utilizando durante esse tempo de isolamento, em nome de Jesus, eu estou te pedindo, Pai, Jeová Jiré, multiplique, abençoe, visita os provedores da tua casa agora, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe com uma semana de bons relacionamentos. Que a alegria do Senhor seja a tua força. E lembre-se, segue, se esforça para ter paz com todas as pessoas e uma vida dedicada ao Senhor. Amém?